Esqueça tudo o que você viu em Hollywood. Antes dos filmes, antes dos livros de bolso, o mito já respirava de verdade, escondido nas montanhas enevoadas da Romênia. No coração da Transilvânia, existe um lugar que o mundo inteiro conhece por um nome: o Castelo do Drácula. É o Castelo de Bran, uma fortaleza de pedra que se ergue entre penhascos e sombras. Mas aqui está o segredo que pouquíssimos sabem. Tecnicamente, ele nunca pertenceu a Vlad, o Empalador, o príncipe que inspirou a lenda. E, ao mesmo tempo, de certa forma, sempre pertenceu. Vamos desvendar esse mistério juntos. Para entender essa história, precisamos voltar ao século XV. A Europa era um tabuleiro de xadrez de reinos em guerra. E Vlad III, príncipe da Valáquia, era uma de suas peças mais brutais e astutas. Ele não tinha um único castelo fixo como um rei tradicional. Pelo contrário, Vlad era um mestre da guerrilha, usando fortalezas móveis e castelos emprestados por seus aliados para surpreender seus inimigos, principalmente o poderoso Império Otomano. Sua tática era se mover como uma sombra, atacar e desaparecer. E é aqui que o Castelo de Bran entra em cena. A sua localização era simplesmente perfeita. Construído no topo de um desfiladeiro, ele controlava a passagem mais importante entre a Transilvânia, ao norte, e a Valáquia, ao sul. Era o portão, a sentinela de pedra, que vigiava a rota comercial e militar mais estratégica da região. Qualquer exército que tentasse invadir a Valáquia teria que passar por ali. Para um príncipe como Vlad, que precisava de pontos de observação e controle, Bran não era uma casa, era uma ferramenta de guerra essencial. Ele pode não ter assinado a escritura, mas com certeza usou a sua localização a seu favor. Agora, a conexão se torna ainda mais direta. Registros históricos de 1459, encontrados em antigas crônicas húngaras, mencionam um hóspede real que passou um inverno inteiro no castelo de Bran. Esse período coincide exatamente com um momento em que Vlad foi capturado por seu rival, o rei húngaro Matias Corvino. Embora não seja confirmado que Vlad era esse hóspede, um eufemismo para prisioneiro, a possibilidade é altíssima. Ele teria ficado detido ali, entre aquelas paredes frias, antes de ser transferido para outras prisões. Imagine a cena. O temido Empalador, confinado. Foi depois dessa época que os moradores dos vilarejos próximos começaram a sussurrar histórias. Relatos de sons estranhos ecoando do castelo à noite. O barulho de correntes se arrastando, o relinchar de cavalos fantasmagóricos quando os estábulos estavam vazios. O castelo, que já era imponente, começou a ganhar uma aura de assombração, como se a presença sombria de seu prisioneiro mais famoso tivesse deixado uma marca indelével em suas pedras. Saltamos agora alguns séculos no tempo, para a Irlanda do final do século XIX. Um escritor chamado Bram Stoker estava pesquisando para seu novo romance gótico. Ele nunca, nem por um único dia, pisou em solo romeno. Tudo o que ele sabia sobre a Transilvânia vinha de livros, mapas e relatos de viajantes. Ele já tinha seu personagem, um conde vampiro inspirado nas lendas sobre Vlad, o Empalador. Mas faltava um detalhe crucial, um lar para sua criatura da noite. Foi então que, em um livro de história, Stoker encontrou uma gravura, um desenho do castelo de Bran. Com suas torres pontudas perfurando o céu, sua posição isolada e sua aparência sinistra, a imagem o capturou instantaneamente. Dizem que ele olhou para a gravura e simplesmente declarou: "É aqui." Naquele momento, sem nunca ter visto o lugar pessoalmente, Bram Stoker deu ao vampiro mais famoso da história o seu endereço definitivo. A ficção e a realidade se fundiram, e o castelo de Bran se tornou para sempre o Castelo do Drácula. A própria arquitetura do castelo parece ter sido projetada para uma história de terror. É uma mistura fascinante de estilos gótico e renascentista. Torres pontiagudas se erguem em ângulos impossíveis. Corredores estreitos e em espiral te levam a lugar nenhum. E as janelas são tão pequenas que parecem fendas, perfeitas para observar sem ser visto. Mas o mais impressionante é a sua acústica. O vento que sopra pelos desfiladeiros
entra nos corredores e cria um zumbido de baixa frequência, quase inaudível, mas que faz o corpo todo arrepiar. É um truque da física, uma acústica natural, ou como alguns preferem acreditar, magia antiga. Hoje o Castelo de Bran é um dos museus mais visitados da Europa. Milhões de turistas caminham por seus salões, exploram seus pátios e tiram fotos em suas varandas, mas nem tudo está aberto ao público. Existem salas interditadas, portas trancadas com avisos de acesso restrito. Os guias turísticos, com um sorriso educado, explicam que essas áreas são estruturalmente frágeis demais para a visitação. Mas se você perguntar aos moradores locais, aos mais velhos da aldeia ao pé do castelo, a resposta é outra. Eles abaixam a voz e dizem que aquelas salas não estão vazias. Dizem que ainda estão ocupadas. No final, a verdade é que o Conde Drácula, o vampiro, nunca existiu. Ele é uma criação literária, mas o homem que o inspirou, Vlad, o Empalador, foi assustadoramente real. Sua crueldade e sua astúcia eram lendárias, e sua sombra ainda paira sobre a história da Romênia. A lenda dele continua andando pelos corredores do castelo de Bran, não como um fantasma, mas como uma memória coletiva. Talvez seja isso que mantém o mito vivo. Não é a história nem a arquitetura, mas o sentimento que o lugar evoca. O medo, a curiosidade, o fascínio pelo escuro. O medo é o verdadeiro sangue que alimenta o mito. E enquanto as pessoas continuarem a se arrepiar ao ouvir o nome Drácula, seu castelo na Transilvânia continuará sendo seu lar eterno. Um lugar onde a linha entre a história e o pesadelo é tão fina quanto a névoa que o envolve. Obrigado por viajar conosco por essa história fascinante. Se você, como nós, acredita que a curiosidade é o melhor combustível, então você está no lugar certo. Deixe seu like para nos ajudar a desvendar mais mistérios e inscreva-se no canal para não perder nenhuma peça do quebra-cabeça que é o nosso mundo. Até a próxima!